A nossa entrevista agora é com o Coronel Elias Miller da Silva. Ele é presidente da Defenda PM, uma associação de oficiais militares do estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar, e nos fala sobre policiais militares na disputa das eleições municipais. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço por essa oportunidade de estar nesse importante veículo de informação para a sociedade. Coronel, o que é o Defenda PM? A Defenda PM, Melissa e Priscila, a Defenda PM é uma associação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo que também congrega praças, né? Essa associação, ela está nos termos do artigo 5º da Constituição, que é o direito de toda e qualquer pessoa poder se associar para legitimamente buscar os seus direitos, né? Fazer a defesa institucional. Então, a Associação de Oficiais se organizou na forma associativa, que foi um grande avanço do Constituinte de 88, né? Ao invés das pessoas atuarem isoladamente, elas atuam por meio de associação, que ela tem legitimação tanto para atuar junto ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo e ao próprio Judiciário. É um instrumento democrático e de amadurecimento muito importante para toda a sociedade. Com a Defenda, nós temos em São Paulo várias associações, tem de cabos, soldados, subtenentes e sargentos, e tem também a Defenda, que é a Associação de Oficiais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também do resultado nas urnas, né? Então, em relação aos policiais e as candidaturas. Você veja, eu tenho acompanhado até algumas notícias que ficam, né, de forma pejorativa, colocando a preocupação do militar estar disputando a eleição. Eu, como pedagogo e professor de direito constitucional, eu vejo com preocupação essas colocações. Porque à medida que o militar ele aprende que ele tem que, nas regras democráticas, fazer a sua representação para que ele possa ter voz junto ao parlamento, seja a Assembleia Legislativa, seja numa cadeira, né, no Poder Executivo, na Prefeitura ou na Câmara de Vereadores, né, no Legislativo Municipal, ou mesmo no Legislativo Federal, Congresso Nacional, isso é muito salutar e importante para toda a sociedade. Porque à medida que o militar ele entende que uma coisa é a regra do quartel. No quartel nós temos hierarquia, disciplina, e disso não se abre mão, isso é constitucional. Nenhuma instituição militar vive sem hierarquia e disciplina. Outra coisa é o militar, enquanto cidadão, ele poder também se fazer representar, não só pelos amigos civis, que também são importantes, mas também eleger diretamente aquele que passou a sua vida inteira utilizando a farda e defendendo a sociedade. Ele assumiu uma cadeira, quer seja na prefeitura, quer seja, ou seja, na Assembleia ou Câmara de Vereadores, e esse também é um dos propósitos nossos, né? Fazer uma representação junto aos poderes de forma direta. E essas eleições, nós tivemos um resultado que, para nós, pouco tempo de existência da própria Defenda, né, que nós estamos aí nem 6 anos, e nós já conseguimos nessa eleição um resultado altamente satisfatório. Eu até te coloco, você veja, nós tínhamos na PM de São Paulo, na eleição de 2016, 3 prefeitos. Agora nós elegemos 8 prefeitos. Se nós analisarmos dentro de uma proporção, você tem mais de 130%, né, de aumento. E tem um ainda que está sub judice. Nós elegemos em 2016 9 prefeitos. Nessa, vice-prefeito, melhor dizendo. E nessa nós já elegemos 13 vice-prefeitos. Sendo que tem um também que ainda está na justiça disputando e tem um que está no segundo turno. E vereadores, nós tínhamos eleito 103, essa foi uma baixa que nós tivemos, elegemos 9. Mas no cômputo geral, nós tínhamos 115, hoje nós temos 122, quer dizer, no cômputo geral, a eleição foi altamente vitoriosa no amadurecimento democrático, além do que nós saímos, né, de uma votação, só para você ter noção, a Defenda PM, só a Defenda, sem contar as outras associações, nós lançamos 49 candidatos. Somando o voto de todos os 49 candidatos, nós conseguimos 436 mil votos. Isso para a democracia, isso é muito, é uma grande conquista e um bom amadurecimento. Coronel,
O senhor analisa que essa ascensão desses candidatos, dessas candidaturas de militares, se deu também por conta dos anseios da população de melhorar a questão da segurança pública, ou o senhor não vê relação de uma coisa com a outra? Não, a tua análise está correta, está certíssima, porque se você pegar qualquer pesquisa feita por qualquer instituto, você vai verificar que a segurança pública é o primeiro item. Às vezes, alguns pesquisadores, eles dividem, eles colocam assim, ó, segurança pública e combate à corrupção. Aí o tema segurança pública fica em terceiro lugar. Mas quando você soma segurança pública e combate à corrupção, que é a segurança pública, está na frente de saúde e de educação. São importantíssimas. Mas o que demonstra que o povo brasileiro não aguenta mais a violência, não aguenta mais a corrupção. Então, o profissional de segurança pública, seja o policial civil, seja o policial federal ou o policial militar, o povo, ele tem a relação no dia a dia conosco. Muitas vezes, até eu te coloco, às vezes alguns segmentos, né, acadêmicos, eu sou acadêmico também, e alguns segmentos da mídia tentam, ou seja, dar um enfoque somente no erro feito na atividade policial, que todos nós reprovamos. Mas o cidadão do dia a dia, ele é atendido prontamente. O único telefone que atende o cidadão 24 horas é o 90. Então, isso leva uma credibilidade lá na ponta da linha. E o cidadão, por ter essa preocupação, ele acredita que elegendo o profissional de segurança pública, o militar, o policial civil, o policial federal, ele vai ter alguém que tem experiência, alguém que tem resultado e prática de honestidade e combate ao crime, que vai representá-lo bem, seja no Poder Executivo ou no Legislativo Municipal, Estadual ou Federal. Eu queria que o senhor explicasse também, no caso, então, dos oficiais que buscam, então, um cargo político. Eles precisam sair, então, das suas funções, deixar as suas funções, ou eles continuam ali com a patente, enfim, como funciona? Nós temos algumas coisas no Brasil que nós temos que quebrar alguns preconceitos, né? Por exemplo, até 1988, um soldado cabo da PM, ele não podia votar e nem ser votado. Porque qual que era o pensamento? E eu te digo com certeza, porque eu fui soldado e cabo também, pensamento retrógrado de que se por acaso o soldado e o cabo pudessem votar e ser votado, acabava com a hierarquia do quartel. Isso, de novo, é uma ignorância, é um absurdo. Século XXI, esse tipo de pensamento. Então, nós ainda temos na Constituição que o militar que tiver menos de 10 anos, ele sendo soldado, cabo, sargento ou oficial, tiver menos de 10 anos de serviço, ele é mandado embora da polícia se ele for candidato. Isso é um absurdo, isso é uma truculência. A gente fala com um professor de direito constitucional, isso é um absurdo. A Constituição não diz isso, mas a interpretação é essa. Porque a Constituição ela fala se afastar do cargo. Se afastar não é pedir demissão. Se afastar, ele sai da função para disputar a eleição, como acontece com o servidor público. É esse o dispositivo. Então, o oficial, via de regra, quando ele é candidato, ele tem mais de 10 anos. Então, quando ele tem mais de 10 anos, se ele está no cargo de comando, ele comanda a região de Santos, a região centro de São Paulo, se ele está no cargo de comando, ele tem que se afastar. Se afastar do comando, fica sem comando, e 3 meses antes da eleição, aí ele agrega para disputar a eleição. Não sendo eleito, ele volta à atividade normal dele. Sendo eleito no ato da diplomação, ele passa para a inatividade de maneira proporcional. Aí eu te coloco, isso também não é razoável. Imagina, por exemplo, um policial militar, seja oficial ou praça, que tenha 15 anos de serviço, se ele for diplomado para vereador ou para prefeito, ou para deputado, ele aposenta proporcional, ou seja, vai ganhar 15,35 avos, e depois, se ele não for reeleito, ele não pode nunca mais voltar. Eu acho que o Brasil já está democrático o suficiente para que, ou seja, possa conviver com isso, e ele, depois do mandato, se não for eleito, retornar às suas atividades normais, porque, ou seja, é um preconceito ainda, sabe? Isso é quase medieval, que nós temos que vencer, como também você deve ter ouvido algumas colocações de pessoas de alto grau de governo, falando que quando a política entra pela porta do quartel, a disciplina sai pela porta dos fundos.
E são pessoas, com devido respeito, antigas, retrógradas, que não têm um pingo de consciência que o que não pode entrar no quartel é a politicagem. O que não pode entrar no quartel é a política partidária. Mas a política, o ser humano, ou seja, é um ser político por natureza. Uhum. Então, à medida que o militar ele é um homem consciente dos seus direitos políticos, fortalece a hierarquia do quartel, fortalece a disciplina e, mais ainda, à medida que o militar, e aí eu falo para todos os militares, né, não só de São Paulo, como do Brasil, e para a sociedade, à medida que o militar ele amadurece na questão, digamos assim, da disputa legal, política, ele vai ser um indivíduo que sabe buscar os seus direitos e sabe defender o direito do próximo. Porque se o indivíduo é tratado, a gente fala como pedagogo também, se ele é tratado com truculência, sem direitos, como é que ele trata o cidadão que ele vai atender? Uhum. Ele Com não sabe, certeza. ele não sabe o que é isso. Sim. Coronel, a gente sabe que a política pauta toda a nossa vida, né? E aí o senhor fez algumas colocações aí na sua resposta que são muito pertinentes para a gente tratar, principalmente com relação a essa questão desse direito do policial de se candidatar, de votar, de participar de uma outra forma do processo eleitoral. Porque a gente sabe que no dia a dia, no dia da eleição, por exemplo, se não é o suporte da Polícia Militar, nem tem como acontecer a eleição, porque realmente a Polícia Militar acompanha o processo inteiro, né, até a finalização das urnas. Então, o papel de quem está ali na rua é essencial para manter a ordem, para tudo dar certo. Mas o senhor tocou nesse assunto de que o soldado, o cabo com menos de 10 anos não poderia se candidatar. Como que faz para mudar isso? Tem que ser no Tribunal Militar ou existem outros dispositivos que podem facilitar e criar um facilitador aí para mudar essa regra? O que eu te falo, isso é absurdo, mas é interpretação, porque eu te falo como professor de direito constitucional e como advogado também que eu sou. A Constituição, ela fala afastar. E para o servidor público, também no 38, o artigo 38 da Constituição, ela fala afastar. E o afastar do servidor público não é ser mandado embora. E por que o mesmo texto da Constituição, o afastar por militar, é ser mandado embora? Mas foi uma interpretação feita numa consulta ao Tribunal Superior Eleitoral e feita pelos militares das Forças Armadas que não querem o seu soldado sendo candidato. E aí acabou saindo uma decisão que não é jurídica, é política. Mas existe proposta de emenda constitucional que já foi aprovada na Câmara, está no Senado pronta para pauta, que é a PEC 113A, a proposta de emenda constitucional 113A, que ela já prevê isso, ela altera isso pelo menos para os militares estaduais. Porque a nossa vida, apesar de nós sermos militares, ela é diferente da vida de um conscrito do Exército. Então, ou seja, o militar de polícia, ele convive com a sociedade o tempo todo. É diferente de alguém do Exército que só trabalha com tropa, com comandamento. Então, a nossa relação é diferente, embora o regime jurídico militar seja o mesmo. Mas a natureza da função é diferente. Então, por isso que já tem proposta aprovada na Câmara e que está no Senado, pronta para a pauta de votação, e nós estamos tentando aprovar para que nós possamos amadurecer democraticamente e dar esse direito, porque, imagina bem, um policial que não pode se candidatar, não pode votar, portanto, ele é um cidadão menos do que a metade. Porque quem não tem cidadania não é cidadão pleno. Coronel, esse ano foi permitido o uso de farda, né, no horário político, durante a campanha. Eu queria que o senhor analisasse também essa questão. O senhor acha que, de alguma forma, isso trouxe mais votos, deu mais volume a essas candidaturas de militares? Sim, porque a pessoa passa a identificar, do jeito que o médico, né, tem o seu jaleco, né, o professor. Então, o militar ele tem que ser identificado, quer seja pela graduação, ou pela patente, ou pela própria farda, ou seja, como ele é conhecido. Então, você tirar isso é a mesma coisa que você tirar também a propaganda do jogador de futebol, que é a identidade, né, seja o candidato. Então, você manter a identidade dele permite com que o eleitor fale, não, é esse que eu conheço, é nesse que eu voto. Então, com isso, nós fortalecemos e nós damos uma isonomia de tratamento nas regras da disputa eleitoral. Então, essa decisão eu achei muito, ou seja, coerente, de bom senso e justa, né?
Coronel, tendo os representantes, então, no Legislativo, é importante para a categoria? A gente vê aqui dentro, por exemplo, até do Parlamento Paulista, nós temos vários representantes que fazem parte ali da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Penal. inclusive penal, que acabam, então, trazendo pautas para dentro da casa e discutindo, trazendo discussões importantes aqui para o plenário. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né? Dessa representatividade e o quanto ela é necessária. Exatamente. Você vê, no próprio Congresso Nacional, o máximo que nós chegamos a ter aqui antes foram 8 militares. Hoje nós temos 20 militares deputados federais. Nós temos mais, se somarmos toda a bancada aí de policial civil, policial federal, militar, nós temos mais de 15 aí. Então, isso qualifica o debate. Agora, isso não desmerece os demais que são de outras áreas e que também são muito importantes e que acabam defendendo a pauta, e alguns defendem a pauta até com mais legitimidade. Mas, à medida que você tem alguém da área, alguém especialista, o debate ele não precisa de um assessoramento para cada vez que vai discutir o tema. Já um parlamentar que é de outra área, ele tem que ter uma assessoria técnica, e tem. A Alesp tem assessores técnicos de alta qualidade, tem consultores, tem os cargos em comissão, são colocados no gabinete. Então, quando você junta a assessoria parlamentar civil com o parlamentar da segurança pública, aí nós temos um debate democrático maduro. Então, por isso, para nós é muito importante, e as propostas apresentadas, as discussões, e você colocou de forma brilhante, eu passei pela Assembleia também na década de 90, fiquei 3 anos na Assembleia, na assessoria aí militar, então conheço também bem a Assembleia e sei da importância dessa Casa do Povo, e os trabalhos que são desenvolvidos, né? E, ou seja, pela rádio, né? Você tem agora um instrumento de divulgação que naquela minha época não tinha, né? Você tem um instrumento de divulgação e informação para o povo muito importante. Eu parabenizo vocês pela iniciativa e pela a presença da casa, né? Por permitir esses debates e essas pautas. É interessante essa questão que o senhor colocou agora, né, Coronel? Porque, assim, obviamente que todos os parlamentares podem apresentar projetos que beneficiem, sim, o militar. Porém, a sensibilidade de saber do dia a dia cabe ao militar para fazer um projeto mais adequado com a realidade dos policiais. Então, eu acho que isso é muito interessante. Inclusive, eu lembro que recentemente a gente teve a visita do secretário de Segurança Pública aqui na Assembleia. Periodicamente, os secretários vêm à Assembleia para prestar contas. E o secretário esteve há cerca de um mês mais ou menos. E aí foi colocado para ele uma questão, por exemplo, dos policiais que trabalham num batalhão e moram, por exemplo, no interior, né? E aí isso é uma questão que às vezes o cidadão comum ele nem pensa nisso, nem se dá conta de que aquele policial que está ali servindo na região dele não é dali, e aí tem uma situação de locomoção que traz até um risco para a vida desse policial que tem que ficar indo e voltando na estrada. Então, são questões, são particularidades, são pormenores que o militar tem essa visão, consegue entender para colocar ali em pauta. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente tem uma discussão já antiga aí, entre nós com relação à questão armamentista, muita gente defende, uns defendem, outros não. E aí a população de alguma forma se identifica com um lado e com o outro. Eu queria que o senhor colocasse rapidamente para a gente encerrar a nossa conversa, se também, quando as pessoas, esse discurso também causa identificação aí no eleitor. Sim, com certeza. Isso que você colocou é fundamental. Apesar do esforço, a gente, né, não quer polemizar, mas você vê, por exemplo, o estado mais rico da federação, o salário do policial militar de São Paulo, policial civil também, é o 25º do país. É uma coisa inaceitável. Você pode pegar Sergipe, que é a terra da minha mãe, né? Sergipe, que tem o menor PIB do país, paga 2 vezes mais que ganha um soldado de São Paulo. Você pega um coronel de São Paulo, ganha menos que um tenente de Santa Catarina, ou um tenente de Minas Gerais, do Paraná. Então, com isso, você tem, infelizmente, o Estado de São Paulo, isso já vem de um longo tempo, o Estado de São Paulo, o nosso soldado ele tem que fazer o chamado bico,
ele fica sem descansar, sem ter o lazer, sem a convivência familiar. E ele, na hora de ir embora para casa, quem está no interior, ele tem que pegar carona fardado, sozinho, em época de violência, quer dizer, se expõe. Então, isso é muito perigoso. E a gente, né? Esse é um dos papéis da associação e do parlamentar que está aí para lutar para que esse quadro mude, né? Nós sabemos que em época de pandemia, e acho que a questão financeira está mais difícil ainda, mas São Paulo, mesmo sem a pandemia, já vinha num déficit. Sim. E você pega estados, por exemplo, que nem Rio Grande do Sul, que está em situação econômica difícil, mas lá ganha muito mais que São Paulo. Sim. E está em situação econômica difícil. Coronel, então, por isso que a representação é importante por conta disso. Nós agradecemos, então, a participação do Coronel Elias Miller da Silva, presidente da Defenda PM. Muito obrigada pelas suas informações hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço por essa oportunidade, estou sempre à disposição e muito bom dia. Obrigada, Coronel.